Coloco de novo, vocês podem deixar. Então vamos lá, gente. Vamos dar início aqui na mais uma aula de direito administrativo, né? E vamos continuar estudando então a respeito das licitações. Então, vamos falar a respeito de licitação, continuarmos tratando aqui sobre licitação, né? Matéria que nós iniciamos na semana passada. Semana passada nós vimos então os fundamentos da licitação. Nós tratamos, aí falamos o porquê de licitar, né? Nós vimos que a questão de licitação está intimamente relacionada com o interesse público, a consecução da satisfação do interesse público. Vimos a respeito do conceito de licitação, né? Nós tratamos do conceito de licitação, então nós temos um conceito geral lá e nós desmontamos esse conceito e tratamos parte a parte daquele conceito, depois nós juntamos tudo aquilo lá, né? Então, esse procedimento administrativo que nós vimos, nós juntamos tudo e compreendemos o conceito, então, de licitação. E, posteriormente, aí nós vimos os princípios que regem a administração, na verdade, a licitação, né? Então, nós tratamos dos princípios que regem a licitação, dos princípios que vão tratar da licitação. Foi aí onde nós paramos, quando nós, então, tínhamos que entrar aqui nas hipóteses de dispensa de licitação, né? Então, a partir de agora, pessoal, nós vamos falar da dispensa da licitação. Na verdade, nós temos três hipóteses, né? São três hipóteses que a Lei 8.666, que é a Lei Geral das Licitações, traz, aonde é permitido não se realizar a licitação. Então, não se realiza a licitação nessas hipóteses. Vejam só, qual que é a regra? A regra é que se faça que se faça licitação. É que faça licitação. No entanto, existem algumas necessidades, existem algumas situações urgentes, situações que são peculiares em relação ao objeto, serviço que se pretende contratar, que surge, então, a necessidade aí de não se realizar a licitação. Então, são casos em que a licitação não ocorrerá, são hipóteses em que não ocorrerá licitação. Mas o que a gente não pode esquecer, o que nós não podemos perder de vista aqui, gente, que a licitação é a regra, tá? Se nós olharmos para o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, nós vamos verificar que licitar, fazer a licitação, é a regra. Olha só, eu vou ler aqui com vocês o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Ele diz assim, então, ó, que ressalvados casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Tá? Então, eu não vou continuar aqui a leitura desse artigo, porque somente desse inciso, porque essa parte aqui já é suficiente para nós, gente. Vejam só, ressalvados casos especificados na legislação, as obras, os serviços, as compras e as alienações, elas serão contratadas mediante processo licitatório. Então, a Constituição Federal trouxe a contratação aí de obras, serviços, compra de bens e alienação. Vejam, quando a administração pública, então, vende os seus bens, ela também deve fazer isso por meio de licitação. O legislador constitucional trouxe isso como regra para nós, sendo que a lei, então, foi incumbida de prever as situações em que não se realizaria a licitação. Dentro dessas hipóteses, gente, da não realização da licitação, existem duas, e aí a doutrina vai trazer mais uma terceira hipótese,
que não está aqui no material, mas eu vou falar para vocês, porque pode ser que vocês se deparem, vocês se encontrem aí com essa terminologia na doutrina. Aliás, é muito comum vocês se depararem com essa terminologia. A licitação, a dispensa de licitação, que nós vamos tratar hoje, a inexigibilidade de licitação, que nós também trataremos hoje, e uma hipótese que chama licitação dispensada, tá? Então, hipótese chamada de licitação dispensada. Quando eu falo em licitação dispensada, eu estou tratando especificamente de uma hipótese que está no artigo 17 da Lei 8.666 de 93. Essas hipóteses são para alienação de bens, ou seja, quando a administração pública ela se desfaz dos seus bens, quando ela vai se desfazer, quando ela vende os seus bens, quando ela doa os seus bens, quando ela dá os seus bens em pagamento. Nessas hipóteses, então, o artigo 17, vejam só, artigo 17, incisos 1 e o 2, vai falar assim, o artigo 17, ó, a alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificada, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes regras. Quando imóvel, então, primeiramente aqui, quando imóvel, dependerá de autorização legislativa para os órgãos da administração pública direta e as entidades autárquicas fundamentais. E para todos, inclusive as entidades paraestatais, avaliação prévia e de licitação, tá? Então, vejam só, quando que a licitação aqui ela é dispensada? Quando houver alienação de um bem da administração pública, de um bem imóvel da administração pública, em prol de um outro órgão da administração pública, tá? Então, essas hipóteses aqui é uma delas, na verdade, a doação, né, de um ente da administração pública para um outro ente da administração pública. Aí vem as alíneas aqui do inciso 1 do artigo 17 e traz algumas outras hipóteses, tá? Então, quando houver interesse público, alienação de bens, até mesmo para particular, independe de licitação, a licitação é dispensada, se houver interesse público. O que acontece muito? Aqui em Extrema, por exemplo, acontece muito uma prática corrente aqui em Extrema. A doação de bens para grandes empresas, tá? Doação, então, de terreno. E o que acontece? As empresas vêm, elas se instalam aqui em Extrema. Ora, se elas vão se instalar aqui em Extrema, elas vão gerar emprego em Extrema, elas vão gerar tributos que serão pagos aqui em Extrema. O que a administração faz, então? Ela doa esse bem para essa empresa. Isso precisa ser licitado? Precisa realizar licitação? Nesse caso, não. Por que não se realiza licitação? Porque existe aqui um interesse público, de modo que a licitação ela será dispensada nesse caso. Acontece muito aqui também, nós temos os programas habitacionais, né? Minha Casa Minha Vida, por exemplo, em que o município de Extrema doa terrenos, doa imóveis, para que sejam construídas casas, imóveis de interesse social. Então, essas são hipóteses desculpem, chamado de a licitação dispensada. A própria legislação, a própria Lei 8.993 de 93, 8.666 de 93, ela fala que essas hipóteses não se realizará licitação. Então, a licitação é dispensada, ela é dispensada pela própria lei, E daí, no inciso 2 também, traz essas hipóteses, que é na alienação de bens móveis, tá? Então, eu não vou entrar um por vez aqui em cada um, porque nós não teríamos tempo para falar disso. No entanto, vocês precisam saber que nós temos duas hipóteses aqui. Quando eu falo de dispensa, nós temos uma licitação que é dispensada. E a licitação dispensada, toda vez que eu falar em licitação dispensada, eu estou tratando dos incisos 1 e 2 da Lei 8.666
66 de 93. Ótimo. E quando eu falo em dispensa de licitação, que é que está no material de vocês aí, nós vamos ver aqui agora, são situações elencadas no artigo 24 da Lei 8.666. Então, licitação dispensada, a própria lei dispensa a realização dessa licitação, artigo 17, incisos 1 e 2. E dispensa de licitação, artigo 24 da Lei 8.666 de 93. Ótimo. A partir de agora, então, vamos falar da dispensa de licitação. Vejam só. Então, nós já vimos que a regra é que se proceda à licitação. A regra é que se faça a licitação. Esses casos, então, que estão no artigo 24, que são 35 incisos, e que eu já adianto para vocês também que nós não vamos tratar desses 35 incisos. O que nós devemos saber é que a dispensa de licitação está no artigo 24, e nos seus incisos. Daí eu venho e consulto esses incisos. Eu vou tratar aqui de 3 possibilidades, ou 4 com vocês, de dispensa de licitação, que são as mais importantes e as que mais ocorrem diariamente. As outras nós não temos condições de tratar uma por uma especificamente. Mas vejam só, então, voltando aqui, o artigo 24 traz a hipótese de dispensa. Quando eu falo em dispensa, gente, são hipóteses que, em tese, a licitação poderia ser realizada. Em tese, eu poderia realizar o processo licitatório. No entanto, diante de um determinado caso concreto, diante de uma determinada situação concreta, o legislador trouxe essa possibilidade de não tornar obrigatória a realização da licitação. Então, ela deixa de ser obrigatório, deixa de ser necessário eu fazer essa licitação. Vejam, pessoal, quando às vezes nós falamos em dispensa de licitação, já vem na cabeça de muitos que isso é safadeza, que isso é sem vergonhice, é uma hipótese para que aqueles administradores corruptos se locupletem, que eles tirem dinheiro, que eles sejam corruptos, tá? E a ideia não é essa. Até porque a dispensa da licitação, ele não pressupõe uma inexistência de um processo, tá? Muito pelo contrário. Uma hora eu vou mostrar para vocês uma dispensa de licitação. Existe um processo de dispensa de licitação. Isso tudo é documentado. O administrador, as pessoas que trabalham no setor de licitação, elas devem produzir documentos, elas devem fazer cotações, né? Então não é de qualquer jeito, não sai por aí comprando. A administração não entra na primeira loja onde ela quer comprar um bem e faz essa compra. Não é assim que funciona. Existe, então, um procedimento licitatório, mas a licitação em si, ela é dispensável, tá? Então, vamos, às vezes, tirar esse preconceito que nós temos, que é a compra direta, que alguns dizem, né? Essa forma de dispensa de licitação é meio para que ocorra safadezas. Pode acontecer, não estou dizendo que isso não aconteça, estou dizendo que não é essa a finalidade. Segunda informação importante aqui ainda, quando eu falo de dispensa de licitação, a título introdutório, que as hipóteses, então, que as hipóteses previstas no artigo 24, que eu repito para vocês, que são 35 hipóteses, 35 incisos, trata-se de um rol taxativo, tá? Então, esse rol, ele é taxativo. Fora desse rol aqui, o administrador público, ele não pode realizar a dispensa da licitação. Então, esse rol, ele é taxativo. Guardem isso, por favor, que o rol é taxativo. E por que isso é importante? Ele é importante quando nós formos confrontarmos aqui, isso cai em provas, pegadinhas, muito, com o artigo 25, que trata das hipóteses de inexigibilidade de licitação. Nós vamos tratar mais adiante,
Mas eu tenho que adiantar para vocês aqui, nessa ideia de pegadinha, então, que as hipóteses de inexigibilidade da licitação, que nós temos três incisos, três hipóteses lá no artigo 25, trata-se de um rol meramente exemplificativo. Então, muitas vezes o legislador, desculpe, o examinador, ele quer pegar vocês aqui, fazendo pegadinha entre o rol, se o rol é taxativo e exemplificativo. Lembre, dispensa de licitação, rol é taxativo. Inexigibilidade de licitação, que está no artigo 25, o rol ele é meramente exemplificativo. Ótimo, vamos adiante, gente. A primeira hipótese, pessoal, que nós temos de dispensa de licitação está no inciso 1 aí do artigo 24, é a dispensa de licitação em razão do valor, tá? Em razão do valor. Outras vezes, já falando nesse tema, as pessoas começam a confundir essa primeira hipótese e acham que essa questão em razão do valor, ela se vincula com todos os demais. Não, essa hipótese em razão do valor, ela somente é aplicada em razão do valor. Ela não se relaciona em nada mais com as outras hipóteses, tá? Então, a primeira que nós temos é em razão do valor. O legislador, então, deu a oportunidade para o administrador público dispensar a licitação, não realizar a licitação em razão do valor. Como é que funciona isso? O inciso 1, então, diz, gente, do artigo 24, ó, dispensa, então, a licitação em razão do valor para obras, serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior. Já que eu explico isso para vocês, desde que não refiram a mesma parcela de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza, e no mesmo local que possam ser realizadas conjuntas e concomitantemente. Olha só, o que esse inciso está falando aqui? Então, a primeira informação é que o administrador público ele pode dispensar, deixar de fazer licitação em razão do valor. Por que o legislador deu essa possibilidade para ele? Porque ele entendeu que esse valor é pequeno, tá? Esse valor é pequeno. Só que quando fala que em razão do valor, o inciso 1 não fixa um valor. O inciso 1, ele remete aqui para a linha A do inciso 1 do artigo anterior, que é o artigo 23. Esse artigo 23, ele trata de uma modalidade de licitação tão chamada de convite. Então, chamada de convite. Então, o que esse inciso 1 está dizendo? Que eu posso dispensar a licitação toda vez que a obra ou serviço de engenharia que eu for contratar, ele tiver um valor de até 10% do valor do convite. E daí vocês podem perguntar para mim, mas qual que é o valor desse diabo do convite que o inciso 1, a linha A, está dizendo? O valor, gente, é de 330 mil reais. Então, o valor do convite para a contratação aqui de obras e serviços de engenharia, ele é de 330 mil reais. Se o inciso 1 aqui do artigo 24 está dizendo para nós que é possível dispensar a licitação nos casos de até 10% desse valor, nós chegamos, então, à conclusão que, nesse caso, a licitação será dispensada para a contratação de obras e serviços de engenharia de até 33 mil reais. Então, até 33 mil reais. Vejam só, o valor é relativamente pequeno para a administração pública fazer uma obra e serviço de engenharia no valor de 33 mil reais. Esse não é um grande valor, não é um valor assim estrondoso. Então, a administração fala, o legislador falou assim, ó, pô, eu vou fazer um processo licitatório, né? Eu vou ter um puta de um trabalho para gastar até, vejam, é até, não estou falando que sempre vai ser isso, 33 mil reais, pode ser R$ 1.000, pode ser R$ 2.000, para gastar até 33 mil reais, o trabalho não compensa. Então ele disse assim, ó, fica o administrador público
dispensado de realizar um procedimento licitatório nesse caso, tá? Então, nessa situação, a licitação, ela será dispensada. Parou por aqui? Acabou? Não. Tem uma questão aqui, e essa é a questão fundamental. Porque o valor é fácil, né? É só você lembrar que é 10% do valor do convite, aqui em se tratando de obras e serviços de engenharia. Tem um problema. Qual que é o problema? É quando ele fala aqui, se você estiver acompanhando, leia aí, grifem isso. Desde que não se refiram à parcela de uma mesma obra ou serviço, tá? Ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e economicamente. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês, e com esse exemplo vocês vão entender perfeitamente o que o legislador disse aqui. Eu trabalho na Câmara Municipal, tá? Então, eu sou lá assessor jurídico da Câmara Municipal. Imaginem que a Câmara Municipal de Extrema foi fazer uma reforma. Inclusive, realizou uma reforma há um tempo atrás, ano passado. Esse exemplo não é da Câmara, tá? Só estou usando isso para vocês pensarem a respeito disso que nós estamos falando. Então, nós vamos fazer uma reforma na Câmara Municipal. Ótimo. Posso dispensar a licitação? Posso. Desde quando? Desde que tenha até 10% do valor do convite. 330 mil reais, nós temos então 10%, 33 mil reais. Beleza, até 33 mil reais eu posso fazer. O que o administrador faz? Ele olha, assim, fala, pô, eu vou gastar aqui para fazer essa reforma 300 mil reais. 300 mil reais. Então, o que eu faço? O cara fala, eu não quero fazer licitação. Eu não vou fazer licitação para isso. Eu quero dispensar a licitação. Pode? Não, não pode. Né? Aí daí, o que o espertão faz? Ele fala, ó, eu vou fazer o seguinte, eu contrato por etapa. Contrato uma etapa, um valor até 33 mil reais. Terminando essa etapa, eu contrato outra etapa até 33 mil reais. Terminando outra etapa, eu contrato outra até 33 mil reais. E faço isso por 10 vezes, por exemplo, e gasto 330 mil reais. Eu falo, olha, eu fiz a dispensa em razão do valor. Ele pode fazer isso? Não. É justamente isso que o artigo está vedando aqui nessa sua segunda parte. Ó. Ele está dizendo, então, desde que não se refira à parcela de uma mesma obra. Então, desde que não se refira à parcela de uma mesma obra. Isso tem um nome técnico, isso se chama fracionamento. Então, é vedado o fracionamento. Volto aqui agora com um exemplo. O administrador, vou reformar, vou. Quanto que eu vou gastar? Ah, vou gastar 30 e poucos mil reais. Eu posso fazer dispensa? Pode, até 33 mil. Ele pode, vai lá e contrata. Gasta-se 33 mil reais. Terminou a obra, ele vê, pô, faltou coisa pra caramba pra fazer, eu vou gastar mais, deveria gastar mais uns 50 mil reais aqui. Ele pode fazer mais uma dispensa de licitação? Não, ele não pode, porque o legislador está falando, olha, para o mesmo objeto você não pode. Se ele quiser continuar essa obra, se ele quiser dar continuidade a essa reforma, o que ele deve fazer? Agora ele deve fazer processo licitatório. Ou ele faz um convite, ele faz uma tomada de preço, ou ele faz aí uma concorrência, ou ele faz um pregão, tá? O fato é que ele vai ter que licitar. Então não pode fracionar, não pode haver esse fracionamento, tá bom? É isso que o artigo está dizendo. Ótimo, vamos adiante. Ainda no inciso 1, ele trata de duas hipóteses, né? Na verdade, o 1 e o 2 trata da mesma hipótese. Só que o 1 ele fala de obras e serviços de engenharia, e o 2, o inciso 2, olha só, ele vai falar que também dispensa-se a realização da licitação para outros serviços. Que outros serviços que são esses? Serviços que não sejam obras e não sejam serviços de engenharia. Tudo aqui que não for obra e não for serviço de engenharia, ele entrará aqui como
outros, tá? Então, ele vai entrar aqui como outros. Para outros serviços, e compras, compra do quê? De qualquer bens aí que nós temos, de valor de até 10% do limite previsto na linha A. Agora, lá era inciso 1, aqui inciso 2 do artigo anterior. E para alienações, nos casos previstos nessa lei, desde que se não refira a parcela de um mesmo serviço, compra, alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma vez só. A coisa aqui, ela é idêntica, com exceção dessa primeira parte. Então, lá no inciso 1, nós temos obras e serviços de engenharia. Aqui no inciso 2, nós temos outros serviços que não sejam obras e serviços de engenharia e para compras de outros bens. E muda também aqui o valor, gente. Aqui ele vai mudar para o inciso 2, o valor do inciso, a linha A, inciso 2, do artigo 23 também. E lá no convite, nessa hipótese aqui, então, para compras e para realizações de serviços que não sejam serviços de engenharia, o valor aqui é de R$ 176 mil, tá? Então, lá no inciso 1, eu tenho 10% de R$ 330 mil. Aqui no inciso 2, eu tenho 10% de R$ 176 mil, tá? Então, aqui nessa hipótese, o sujeito pode gastar 10% aqui e ele realiza, então, a dispensa da licitação em razão do valor. Então, até R$ 17.600 pode ser realizada a dispensa de licitação. Lembrando só, gente, que aqui também não pode se referir a obras. Desculpa, não tem nada com obra esse 1, né? O 2, é no 1 que tem. Não pode se referir aqui a parcela de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que poderia ser realizada de uma só vez. Vamos dar um outro exemplo aqui? Lá eu falei da reforma, né? Aqui eu tenho um outro exemplo. Aqui nós estamos falando de bens, né? Ou de outros serviços, mas vamos falar de compra de bens. A administração pública, por exemplo, ela quer comprar computadores. E ela faz lá uma cotação e ela vai gastar R$ 10 mil para comprar computadores. Ótimo. Então, ela pode fazer a dispensa de licitação? Pode, porque o valor é até R$ 17.600. Ela faz a dispensa, então, adquire os computadores. Passou aí no mesmo ano, tá? Isso nós. Depois eu explico para vocês que o orçamento é do ano, vale para o ano isso aí. Passou aí 6 meses dentro do mesmo ano ainda, a administração precisa comprar mais computadores. Ela faz um outro orçamento, aí eu tenho mais R$ 10 mil. Eu falo, pô, preciso gastar mais R$ 10 mil. A pergunta é, o administrador, ele pode dispensar a licitação? E a resposta é não, ele não pode, porque isso se refere à parcela de uma mesma compra. Ele poderia ter feito essa compra em uma única vez. Se ele não fez essa compra em uma única vez e vai ultrapassar o valor dos R$ 17.600, será necessário para ele, então, aqui, a realização de processo licitatório. Ele não pode, aqui, realizar mais a dispensa de licitação, nesse caso. Beleza, gente? Então, essa é a hipótese de dispensa em razão do valor, tá? Dispensa em razão do valor. Nós temos inciso 1 e inciso 2. Uma coisa só que eu vou falar para vocês, no meu material, vocês vão ver, quando eu falo de valores, para vocês darem uma olhada no decreto 9.412 de 2018. Porque se você tiver um código de antes de junho de 2018, você vai olhar lá esses valores, e esses valores eles estão errados, tá? Esses valores estão errados. Por que eles estão errados? Porque esses valores era antes lá de 150 mil, no primeiro caso, então nós tínhamos uma dispensa aí no valor até de 15 mil, e no segundo caso nós tínhamos de 80 mil, então nós teríamos uma dispensa de até R$ 8 mil. Em junho de 2018,
esses valores foram alterados pelo decreto, então, 9412, tá? 9412. Então, verifiquem isso. Se seu código for anterior a junho de 2018, vocês vão achar que eu tô maluco, que eu passei aqui números errados para vocês, esses valores errados, tá? Mas não tô louco, não, porque esses valores foram alterados, então, por esse decreto que eu disse para vocês. Ótimo, pessoal. Então, em razão do valor. Agora, por favor, esqueçam essa questão do valor. Esqueçam essa questão do valor. Por 10 minutos, esqueçam do valor. Por 10 minutos, não pensem em valor, tá? Por quê? Porque se vocês misturarem o valor, se vocês acharem que dispensa de licitação, eu tenho que acumular aqui o valor com outras hipóteses, vocês vão errar sempre, tá? Então, esquece. Ótimo. Falamos do valor, corta, agora deixa o valor de lá, depois você traz o valor para sua cabeça de novo. Porque agora nós vamos falar de uma outra hipótese. E essa hipótese está no inciso 5 do artigo 24, tá? Então, uma outra hipótese de dispensa de licitação está no inciso 5 do artigo 24. Essa hipótese é a seguinte, olha, o artigo vai dizer, quando não acudirem interessados à licitação anterior, e esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantido aqui os casos, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Vamos entender, então, o que isso aqui está falando, o que está ocorrendo aqui. Olha só, então, essa hipótese é a seguinte, em que a administração pública, ela fez um processo licitatório, a administração pública queria comprar um bem ou um serviço, e ela fez um processo licitatório. No dia e hora lá, designado para a apresentação das propostas, não apareceu nenhum interessado em contratar com a administração pública. Não veio ninguém para contratar com a administração pública. O que deve ser feito, então, nesse caso? Ou, na verdade, o que pode ser feito nesse caso? Nós temos, então, uma hipótese aqui que é chamada de licitação deserta. Tá? Então, quando não aparece nenhum interessado na licitação, nós temos uma licitação chamada de licitação deserta. Tá? Então, licitação deserta. O que o inciso 5 está dizendo? Que a administração pública, nesse caso, em que ela queria contratar, mas não veio ninguém para oferecer os seus bens ou serviços para a administração, ela, ao invés de repetir o processo licitatório, ao invés de fazer um novo processo licitatório, o que ela faz? Ela dispensa a licitação. Ela pode dispensar a licitação. No entanto, ela tem que demonstrar que a licitação ela não pode ser repetida. Ela não pode ser feita novamente sem que isso traga um prejuízo para a administração pública. E deve ser mantida todas as condições pré-estabelecidas na primeira licitação, tá? Então, essa é uma hipótese de dispensa de licitação quando não aparecer ninguém na licitação que a administração pública fez. Vou dar um exemplo para vocês. Inclusive, tem um exemplo que envolve colegas nossos aqui, nossos amigos de sala, né? Tem alguns dos nossos colegas, alguns dos nossos amigos aqui na sala que são estagiários da Câmara Municipal, lá onde eu trabalho. Então, para essas pessoas realizarem o estágio, fazerem o estágio, nós temos que contratar para elas um seguro. Essas pessoas têm que ter um seguro, porque a lei do estágio assim determina. O que acontece sempre? O que acontece sempre? A gente faz um procedimento licitatório chamado pregão. Então, a gente faz o pregão. Marca o dia e hora para as pessoas virem até a licitação, oferecerem os seus serviços para ela, oferecerem esses produtos para ela. Nesse dia e hora determinado, esse dia e hora marcado, não aparece nenhum infeliz, não aparece nenhuma viva alma. O que faz? Repete a licitação? Pode até repetir a licitação. No entanto, a gente precisa desse seguro para os estagiários. Os estagiários não podem ficar sem esse seguro. Ou seja, se eu for repetir um processo licitatório, esse pregão, eu tenho que publicar o edital, ficar 8 dias o edital publicado, depois receber
essas propostas, depois eu ter a sessão do pregão, isso vai passar muito tempo, isso pode causar prejuízos para a administração pública e para os estagiários. Imagine se esse estagiário sofre um acidente lá, se ele tem um acidente, tá? Ele não tem qualquer tipo de cobertura. Então, o que nós fazemos? Nós falamos assim, olha, dentro do processo licitatório, nós fizemos uma licitação anterior, que é isso que o artigo está dizendo aqui no inciso 5, então tem que ter uma licitação anterior. Nessa licitação, não apareceu ninguém, não acudiu nenhum interessado, não veio ninguém para contratar conosco, né? E essa licitação, ela não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Então, ficar lá o estagiário sem o seguro traria prejuízo para a administração. Nós, o que a gente faz? Mantemos todas as cláusulas da licitação que nós fizemos anterior e realizamos, então, a dispensa da licitação. Nós dispensamos a licitação e fazemos uma cotação, é lógico, então vai lá na Porto Seguro, na Toque Marina, na Azul, por exemplo, e ver dessas três quais que oferecem as melhores condições. E dentre essas que oferecem a melhor condição, nós vamos e contratamos diretamente com ela, tá bom? Então, essa é a hipótese do artigo 24, inciso 5, gente. Quais são os requisitos aqui? Guardem, então, para que haja dispensa de licitação pelo fundamento no artigo 24, inciso 5. É que eu tenho uma licitação anterior, tá? Eu tenho uma licitação anterior. E nessa licitação não tenham acudido interessados, ou seja, não tenha comparecido ninguém. E o terceiro requisito é que essa licitação ela não possa ser repetida sem que isso traga prejuízo para a administração pública, tá? Guardem também, quando eu falo em prejuízo para a administração pública, tanto doutrina como jurisprudência, não está dizendo do prejuízo de se repetir o processo licitatório, no sentido de que teria gastos, teria que fazer um outro processo licitatório, isso gastaria tempo com a administração, com os servidores para fazê-las, não está se referindo a esse prejuízo. Está se referindo aqui de um prejuízo que teria pela não contratação. Nesse caso aqui que eu dei de exemplo para vocês, o prejuízo seria o estagiário ficar lá sem um contrato de cobertura contra acidentes de seguro. Se isso acontece, o que ocorreria com a administração? Ela teria um grande problema. Então, essa é a hipótese, a segunda hipótese que nós estamos estudando, que nós estamos vendo aqui, é a contratação direta, a dispensa de licitação, quando não acudirem interessados à licitação anterior. A próxima hipótese que eu quero tratar com vocês está no artigo 24, inciso 10 da Lei de Licitações aqui também. Vou ler para vocês. E ela diz assim, ó, para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja necessidade de instalação, localização coincidam a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Vejam, gente, aqui que hipótese que é essa? É a hipótese em que a administração pública, ela quer comprar, ela quer adquirir um imóvel, ou então ela quer alugar um imóvel. Qual que seria a regra? Que a administração pública, ela fizesse uma licitação para comprar esse imóvel, ela fizesse uma concorrência pública para comprar ou alugar um determinado imóvel. No entanto, qual que é o caso que está sendo tratado aqui nesse inciso 10? É que a finalidade precípua da administração teria que ser uma finalidade precípua da administração e a sua necessidade de instalação e localização, ela coincidam com a sua escolha. Ela coincida com a sua escolha. Olha só, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Imaginem que a administração pública, ela queira alugar um imóvel, para instalar a Secretaria de Assistência
social. Então, ela pretende instalar a Secretaria de Assistência Social. Eu pergunto para vocês, reflitam aqui comigo. Onde que é melhor eu instalar uma Secretaria de Assistência Social? Será que não é no centro da cidade? Será que não é um local que seja mais acessível para todo mundo? Me parece que o centro da cidade, ou pelo menos nas imediações de uma rodoviária de uma cidade, seja o local mais acessível para todas as pessoas. Então, a administração pública quer contratar, quer comprar ou quer alugar esse imóvel. Ela deve fazer a licitação? Não, ela não precisa fazer licitação. Por quê? Porque a administração pública ela quer aquele determinado imóvel, ela quer aquele terreno, ela quer aquela casa que fica no centro da cidade. É aquela localização que ela quer. E, ao contrário que se ela fizesse um processo licitatório, se ela fizesse uma chamada pública, por exemplo, para as pessoas se cadastrarem lá para apresentarem propostas, poderia aparecer lá um imóvel, um terreno no centro da cidade, poderia aparecer outro que é num bairro mais afastado, o outro que é lá na puta que pariu, e assim sucessivamente, tá? Mas a administração pública, ela quer o imóvel naquele local. Às vezes ela quer aquele imóvel específico. Então ela vai realizar um processo licitatório? Não. Ela não vai realizar um processo licitatório. Ela vai dispensar a licitação. Quais são os requisitos que aparecem aqui no inciso 10 para a gente? Então, isso funciona para compra e locação de imóvel, veja, é imóvel, nós não estamos falando de imóveis, de imóvel, destinados ao atendimento das finalidades precípuas da administração, ou seja, das finalidades principais da administração pública. Nesse exemplo que eu dei para vocês, prestar assistência social não é uma finalidade principal da administração pública, do Poder Executivo? É uma finalidade principal, é uma das finalidades principais da administração pública. E a sua necessidade de instalação e localização, ela coincida com a sua escolha. Então, ela tem a necessidade de se instalar naquele local, porque aquele local é o local mais acessível ao público, é o local que a administração pública ela poderá prestar um melhor serviço, tá? Então, ótimo, ela pode dispensar? Pode dispensar. Aqui já estão satisfeitos? Estão presentes todos os requisitos? Ainda não, porque o inciso aqui prossegue e diz, olha, desde que o preço seja compatível com o valor do mercado, tá? Segundo uma avaliação prévia. Então, segundo uma avaliação anterior. Então, imaginem que nessa condição, nesse exemplo, a administração pública foi lá, olhou aquele imóvel, é esse imóvel que nós precisamos, é para atender a finalidade principal da administração, e a minha necessidade coincide, então, com aquele local de instalação. É no centro que eu quero, é o melhor local para prestação desse serviço. Só que esse imóvel que eu quero, o dono do imóvel, ele está lá pedindo 10 milhões por esse imóvel. E o preço do mercado ali é de 5 milhões, é metade daquilo. A administração pode, nesse caso, dispensar a licitação e comprar? Não, nesse caso ela não pode, porque esse preço tem que estar dentro do preço que é avaliado no mercado. E como é que eu vou chegar a essa conclusão? Segundo avaliações. Então, avaliações prévias vão me trazer essa possibilidade. São as avaliações prévias que vão me dar essa situação. Tá ótimo, então essa é a terceira hipótese muito comum também que eu queria tratar com vocês. E por fim, gente, não está no material, porque eu resolvi tratar dessa hipótese também posteriormente, quando isso aí já estava pronto para vocês. É uma hipótese que está no artigo 24, aí também, e que ela tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo, tem muita relação com os dias que nós estamos passando, tá, por essa pandemia. Está aí no artigo 24 também, porque todas as hipóteses de dispensa de licitação, elas estão no artigo 24, só que está no inciso 4 aqui. Olha só o que o inciso 4 diz. Nos casos de emergência ou de calamidade pública.
quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou cometer ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, ou parcela de obras, serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos. Olha só, qual que é a hipótese aqui? O que é mais importante? É nós sabermos aqui esse inciso 4 trazendo para nós situação, hipótese de dispensa de licitação diante de uma emergência ou calamidade pública. É o que nós estamos vivendo, gente, tá? Quando caracterizado, então, essa urgência, nós estamos vivendo num estado de emergência, nós estamos vivendo num estado de calamidade pública, em que os governadores, os prefeitos dos estados, os governantes aí dos estados, eles precisam implementar leitos de UTI do dia para a noite. E o processo licitatório, por mais ágil que ele possa ser, é um processo demorado, tá? É um processo que tem a sua demora. Então, imagine que a administração pública precise lá, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, essa calamidade pública que nós estamos vivendo, ela precise, tá? Ela precise aí adquirir 10 leitos de UTI, montar 10 leitos de UTI, comprar respiradores. Seria razoável ela fazer licitação para isso? Demorar lá um mês para que esses equipamentos chegassem até ela? Não, até lá as pessoas já morreram. O que ela pode fazer então? O legislador trouxe aqui a hipótese no inciso 4 para nós. Ela pode dispensar a licitação. Ela pode dispensar a licitação. Isso tem 2 requisitos, tá? O primeiro requisito é a urgência. Então, o primeiro requisito é a urgência, tá? Ótimo. Então, durante uma pandemia, nós temos a urgência. Não é pandemia só. Existem várias possibilidades. Por exemplo, alagamentos em virtude de chuva. Existem muitas possibilidades aqui, desastres naturais, né? Então, nós temos a necessidade da urgência. Está preenchido esse requisito. É urgente, tá? Porque é para atender aquela situação específica. Em segundo lugar, nós temos que demonstrar, o administrador público ele tem que demonstrar que aquela aquisição que ele vai fazer é um meio necessário para atender aquela necessidade, tá? Então, é um meio necessário para atender a necessidade. Então, eu tenho que ter urgência e tenho que demonstrar que aquilo que eu vou comprar, aquele equipamento que eu vou comprar, é um meio necessário para atender a minha necessidade. Por que isso, gente? Para que o administrador não saia por aí comprando tudo por meio de dispensa de licitação, né? Então, imagina, nós estamos no meio de uma crise de pandemia. O administrador público vira e fala, eu vou comprar uniformes escolares para os alunos, que eu vou dar para os alunos. Ele pode fazer dispensa de licitação? Não, porque a compra dos uniformes escolares não tem qualquer tipo de relação, não tem qualquer tipo de coisa a ver com aquela relação de emergência, tá? Então, eu tenho que ter a urgência e comprovar que a dispensa de licitação, o que eu vou comprar, no caso, aí, os respiradores, montar os leitos de UTI, sejam os meios necessários para eu apaziguar aquela situação, para que eu remedie aquela situação. Ótimo, gente. Então, pessoal, esses são os 4 pontos que eu queria tratar com vocês. Volto a dizer, depois leiam lá os incisos do artigo 24, porque eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições de tratar um a um com vocês aqui. O que vocês devem saber, então, que existe essa hipótese da dispensa de licitação e que essas hipóteses, todas as hipóteses de dispensa de licitação, elas possuem previsão no artigo 24 da Lei 8.666. Beleza? Agora, antes de nós passarmos para inexigibilidade, vocês podem trazer de volta aí na cabecinha de vocês, né, a dispensa em razão do valor. Por que eu digo vocês podem trazer? Porque as pessoas às vezes confundem, acham que todas as hipóteses de dispensa elas estão relacionadas com o valor. Tá? Então, elas estão relacionadas com o valor. Tudo se relaciona lá com 33 mil ou 17.600 reais. Não.
aquela é uma das hipóteses. O inciso 1 e 2 são duas hipóteses. E depois disso vem 1 milhão de hipóteses, né? De nada adiantaria, por exemplo, então, eu ter a previsão do inciso 4 se eu tivesse sempre que estar subordinado ao valor, porque eu não monto um leito de UTI, eu não compro respiradores com 17 mil reais. Então, aquelas são duas situações, ótimo. Eu tenho aquelas duas possibilidades e tenho mais uma infinidade de possibilidades que não estão relacionados ou não estão relacionadas com essas situações. Beleza, gente? Então, nós vimos aí a dispensa de licitação, né? Parece pouquinha coisa aí, mas olha só, levamos 1 hora para tratar de dispensa de licitação. Vamos aí, então, ver a inexigibilidade. Olha só, a inexigibilidade. A inexigibilidade está no artigo 25, então, da Lei 8.666. Olha só, dispensa, artigo 24. Inexigibilidade, artigo 25. Tá? São diferentes? Lógico que são diferentes. Quais são as diferenças? Bom, a primeira coisa aqui, a primeira hipótese, elas vão coincidir. E a coincidência, ela é uma só. Depois disso, não tem mais coincidência. É que não se realiza a licitação, é que a licitação não será realizada, tá bom? Essa é a única possibilidade, então. Porque daí vem o artigo 25 e diz assim, ó, que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, tá? Então, quando houver inviabilidade de competição, gente, olha só as hipóteses que nós tratamos de dispensa até aqui, existia viabilidade de competição. Poderia haver competição. No entanto, eu posso dispensar a licitação. As hipóteses do artigo 24, gente, vejam só, se isso não ficou claro para vocês, isso deve ficar claro agora, não são hipóteses que o administrador nunca deve fazer licitação, não. O administrador pode fazer licitação se ele quiser. Imaginem que o administrador público, ele quer comprar lá 2 computadores. Se ele fez a cotação, isso ficaria 5 mil reais, tá? 5 mil reais. Ele tem 2 hipóteses. A primeira hipótese é ele dispensar a licitação em razão do valor. Eu tenho lá 5 mil reais. A segunda hipótese, eu falo, não, eu não vou dispensar essa licitação. Eu vou fazer a licitação. Ele faz. Então, as hipóteses de dispensa de licitação não são obrigatoriedades de se realizar a dispensa. É uma possibilidade de se fazer a dispensa, tá? Inclusive, olha só a seguinte situação. O contador de uma Câmara Municipal, que eu dou assessoria, que é a minha empresa da assessoria, mandou um e-mail para mim essa semana, perguntando assim, olha, a gente precisa comprar alguns materiais aqui, impressora, algumas coisas, tudo, aí vai dar uns 5 mil reais. E ele perguntou assim, o que você aconselha? Faço dispensa de licitação ou faço pregão? Eu virei para ele e falei, faça o pregão. Faça o pregão, mas é só 5 mil reais, eu tenho a possibilidade de fazer a dispensa de licitação. Sim, você tem a possibilidade, isso não está dizendo que você deve fazer, tá? Então, a orientação dos tribunais, sobretudo dos tribunais de contas hoje, gente, é que se realize a licitação, tá? Se realize a licitação. Então, a dispensa, ela é uma possibilidade de não se fazer a licitação. É uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade de não se fazer, tá? Pode fazer licitação, existe a possibilidade de realizar a licitação, no entanto, ela não é necessária, tá? Por que eu enfatizei isso? Eu enfatizo isso para vocês, porque quando eu trato de inexigibilidade aqui, vejam só, o próprio artigo 25, aqui ele já vai dizer que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.
Então, olha a grande diferença, tá? Para nós não confundirmos. Olha que grande diferença que nós temos aqui. Na dispensa, a competição é viável. No entanto, eu tenho algumas hipóteses lá que me permitem não fazer essa competição, não realizar essa licitação. E aqui no artigo 25, na inexigibilidade, ela é inexigível porque não existe viabilidade de competição, tá? Não existe viabilidade de competição. Não dá para fazer competição nesses casos. A competição é inviável. E aqui, pessoal, a legislação vai trazer para nós três possibilidades, tá? Três possibilidades. Nós vamos ver cada uma dessas possibilidades, então. A partir de agora, nós vamos ver as hipóteses de inexigibilidade. Olha só, eu vou ler para vocês, porque não tem como nós fugirmos da leitura aqui desses incisos. A primeira hipótese de inexigibilidade aí é para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação da exclusividade ser feita através de atestado fornecido por órgão de registro do comércio local em que se realiza a licitação ou a obra ou serviço pelo sindicato, federação, confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. Vejam só, gente, a hipótese que o inciso 1 do artigo 25 está trazendo para mim aqui, ou para nós, é uma hipótese que não existe viabilidade, não existe competição. Porque a administração pública ela quer adquirir um material, um equipamento ou um gênero que ele só pode ser fornecido por produtor ou empresa ou representante comercial exclusivo, tá? Aquilo é exclusivo, aquilo pertence a uma determinada empresa. Somente aquela empresa produz aquilo exclusivo dela, ou então somente um representante comercial faz a representação daquele produto. Então, como é que eu vou realizar, aí licitação? Não existe. A licitação, ela é inviável. Então, imaginem só que a administração pública, ela precise comprar aí um aparelho de ressonância magnética, tá? De ressonância magnética. Imagine que no Brasil tem a empresa que faça esse aparelho, mas tem um representante. Existe uma única pessoa que faça essa representação, e essa representação é exclusiva dessa pessoa. Ou seja, ela só é vendida por meio dessa pessoa. Aí eu pergunto para vocês, o que adianta a administração pública abrir um processo licitatório para aquisição desse equipamento, se ela somente vai poder comprar esse equipamento por meio desse representante? De nada adianta. Nesse sentido, então, gente, existe aqui a inexigibilidade da licitação, porque não existe possibilidade de concorrência. Ninguém vai concorrer com ninguém nesse caso aqui. Então, ela é inexigível, né? É claro, gente, é claro que isso também deve ser comprovado, tá? Olha só. Está dizendo aqui que deve haver a comprovação de exclusividade, deve ser feita através de um atestado fornecido por um órgão de registro do comércio, né? Então, o órgão de registro, lá, às vezes o INPE, né, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, tal, ele vai dar esse atestado e falar, olha só, esse produto, ele é exclusivo de uma determinada empresa, né? Ele é exclusivo de uma determinada empresa, né? As meninas aí, as moças, as mulheres sabem isso, como é que funciona, né? Então, existe tipos de roupa, por exemplo, algumas roupas que vocês sabem, somente aquela loja ela é exclusiva. Aquela loja aqui em Extrema, outra cidade, ela vende essa marca aí, sei lá, a Levi's, né? Então, a Morena Rosa, né? Então, aquela loja vende com exclusividade a Morena Rosa. Então, não existe possibilidade de competição. Vou competir com quem? Né? Vou competir com quem? Não existe possibilidade. Então, essa é a primeira hipótese, gente, que nós temos de inexigibilidade. O que é importante aqui
para nós também é que não pode aqui ter uma preferência por marca, tá? Eu não posso escolher a marca. A marca não pode ser escolhida. Eu não posso falar, eu quero aquela marca, tá? Existe possibilidades de eu escolher a marca? Existe. A marca, eu escolher uma determinada marca, aqui pode ocorrer em três situações, tá? Ela pode ocorrer em três situações. A primeira aqui é a continuidade da utilização da marca já adotada no órgão, tá? Então, continuidade da utilização de marca já adotada no órgão. Então, imaginem lá que o órgão ele possui, vamos dar esse exemplo mesmo da ressonância magnética, né? E que já exista lá dentro dos hospitais do município uma determinada marca. E o órgão gosta, fala, essa marca é boa, essa marca tem atendido muito bem as nossas demandas. Vamos continuar usando essa marca. Então, ela só tem essa marca. Eu falo, vamos continuar usando essa marca. Ela pode, então, escolher a marca. Em segundo lugar, gente, ele poderá escolher a marca aqui, ó, para a utilização de nova marca mais conveniente, tá? Então, aqui deve ser demonstrado. Ele fala, bom, eu tenho essa marca. Imagine que exista duas marcas aqui no mercado de aparelhos de ressonância magnética. E ele olha e fala, eu tenho essa máquina. Só que a outra marca diz que é mais conveniente. Ou então eu tenho aqui dentro da administração pública essas duas marcas. E uma sempre está dando defeito, uma sempre está quebrando, outra sempre está deixando a gente na mão, e a outra não, a outra é boa. A outra manutenção dela é fácil, a manutenção dela é rápida, tá? O que eu faço, então? Eu posso escolher a marca? Sim, eu posso escolher a marca nesse caso. No entanto, a administração pública ela tem que demonstrar por que aquela marca é mais conveniente. E, por fim, pessoal, nós temos uma próxima hipótese aí, que é para o fim de padronização de marca no serviço público, todas devidamente justificadas pela necessidade da administração pública, tá? Todas devidamente justificadas na necessidade da administração pública. Imagina só, nesse mesmo caso aí, claro, a gente está pensando em situações grandes, situações maiores, né? Nossa realidade aqui é outra. Nosso município, às vezes, tem uma máquina de ressonância magnética, quando tem. Mas vamos imaginar numa cidade de São Paulo, por exemplo, vamos pensar na cidade de São Paulo, quantas máquinas de ressonância magnética deve ter? Quantas máquinas deve ter? Então, imaginem lá que tenha várias máquinas de ressonância, e essas várias máquinas de ressonância, elas tenham diversas marcas. E a administração pública, ela tem lá, vamos pensar que tem três marcas, tem a marca A, tem a marca B e tem a marca C. Para a marca A, eu tenho determinados tipos de peça. Para a marca B, eu tenho determinado tipo de peça. Para a marca C, eu tenho determinado tipo de peça. Para utilizar a marca A, eu tenho um sistema que faz os exames. A marca B, eu tenho outro sistema, e a marca C, eu tenho outro sistema. Quando dá pau nesses aparelhos de ressonância magnética, na marca A, eu tenho que chamar assistência técnica X. Na marca B, vem assistência técnica Y. Na marca C, vem assistência técnica Z, para arrumar essas máquinas. O que a administração pública pode falar? Ela pode virar e falar, eu vou padronizar isso. Eu vou padronizar. Em outras palavras, ela fala, eu vou comprar todas das marcas B, porque a marca B é melhor, a reposição de peça é melhor, os exames são melhores e a manutenção é mais fácil. A administração pública, nesse caso, então, ela pode fazer isso? Sim, olha só. Então, fala aqui para nós, para fins de padronização da marca no serviço público. É claro que isso tem que ser devidamente justificado pela necessidade da administração. Vejam só, gente, são hipóteses, geralmente, que estão ligadas aos serviços ou coisas complexas. A administração pública não pode falar, eu vou aqui padronizar a marca de caneta. Então, aqui na administração pública, agora só BIC. Eu não tenho, que a BIC acabou, eu pego e jogo no lixo, né? A tinta eu jogo no lixo, não presta, eu quebro. A BIC pega uma outra caneta.
Então, ela não pode padronizar, fazer essa padronização com coisas assim extremamente comum, tá bom? Então, a primeira hipótese aí de inexigibilidade, nós já vimos em casos de fornecedores ou produtores exclusivos de um determinado produto ou serviço, vedada a preferência por marca, podendo a marca ser escolhida, então, nessas três hipóteses que nós acabamos de ver: continuidade na utilização da marca já adotada, utilização de nova marca mais conveniente e, por fim, para fins de padronização da marca. Beleza? Essa é a primeira hipótese, então, que nós temos, pessoal. A segunda hipótese que nós vamos ver aí a respeito de inexigibilidade é para a contratação de serviços técnicos. Tá? Contratação de serviços técnicos. Aqui o inciso 2 nos remete para uma outra norma, tá? Aonde estão esses serviços técnicos? O inciso 2, então, diz contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 dessa lei, tá? Então, enumerados no artigo 13 dessa lei, lei de natureza singular, então, ele tem natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, olha só, o que esse inciso aqui 2 está falando para nós? Que a licitação ela é inexigível, ou seja, não existe hipótese de concorrência, não existe hipótese de competição para as contratações de serviços técnicos, com serviços técnicos enumerados lá no artigo 13, tá? Vamos ver quais são esses serviços? Tá lá. Então, esse serviço, ele traz 7 incisos lá para nós, então. Olha, para fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativo a estudos técnicos, planejamento, projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias, avaliação em geral, assessoria ou consultoria técnica e auditorias financeiras, assessorias ou consultorias técnicas e auditoria financeira ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativa, treinamento, aperfeiçoamento de pessoal e, por fim, a restauração de obras de arte, de bens e valor histórico. Tá? Então, vamos voltar aqui. Inciso 2, ele vai trazer aqui a hipótese, então, de inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos. Como é que eu sei quais são esses serviços técnicos? Eu tenho que ir lá para o artigo 13. É o artigo 13 que vai dizer para nós, o artigo 13 da Lei de Licitações, a Lei 8.666 de 93, é que vai dizer para nós quais são os serviços técnicos, tá? Com profissionais ou empresa de notória especialização, vedada a inexigibilidade aí para serviços de publicidade e divulgação. Então, vejam só, gente. Primeira questão aqui. Primeira questão que eu vou falar para nós. É vedada a contratação via inexigibilidade para serviços de publicidade. Então, se a administração pública quer contratar uma agência de publicidade, ela deve fazer licitação. Essas empresas que querem prestar o serviço para a administração pública, elas devem concorrer entre elas e quem oferecer a melhor proposta ganha, porque a lei está dizendo que é vedada, então, a contratação via inexigibilidade de publicidade e divulgação. Daí você pode falar, mas não é técnico, não é um serviço técnico? Sim, pode até ser um serviço técnico, mas a própria lei, o próprio legislador resolveu aqui impedir, ele resolveu vedar a hipótese de contratação via inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Quais que eu posso contratar, então? Os enumerados lá no artigo 13, então, da Lei 8.666. Mas existem alguns critérios, gente. Existem alguns requisitos aqui para se realizar essa
contratação. Que requisitos são esses? É que exista uma singularidade do serviço. Ou seja, o serviço tem que ser singular. Singular da ideia de único, né? Da ideia de único, da ideia de uma coisa especial. Quando alguém fala para você, olha, você é uma pessoa singular, o que a pessoa está querendo dizer? Que você é uma pessoa única, que você é uma pessoa especial, você é uma pessoa que tem aquelas características marcantes e que só você tem essas características. A mesma coisa é para esse serviço. Esse é um serviço singular, ou seja, não são os serviços do dia a dia da administração pública, não são os serviços que acontecem, não são os serviços rotineiros da administração pública, porque se forem os serviços rotineiros da administração pública, aqui não entra a possibilidade, então, da inexigibilidade da inexigibilidade. Olha só, vou trazer um exemplo aqui para vocês. O inciso 5, tá? O inciso 5 do artigo 13 está dizendo assim, que é um serviço técnico especializado. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. O patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. O artigo 13, então, inciso 5, está dizendo que a administração pública pode contratar um advogado de fora, ela pode contratar um advogado que seja estranho ao seu quadro ali para representá-la na defesa de uma causa judicial ou administrativo. É isso mesmo, é isso que o artigo 13 está dizendo. Mas pode ser qualquer causa judicial ou administrativa? Não, não pode ser qualquer causa administrativa. Tem que ser a causa judicial. Não pode ser as execuções fiscais do dia a dia. Não pode ser as açõezinhas, os mandados de segurança que entram contra a administração pública todo dia. Tem que ser um negócio cabeludo, gente. Tem que ser aquele negócio lá do arco da velha mesmo. Não é aquele negócio que é do dia a dia da administração pública. Né? Em outras palavras, desculpe a palavra, tem que ser aquele negócio fudido mesmo. Né? E um negócio fudido, você precisa de uma pessoa também fudida, né? Então não é qualquer coisinha, não é a coisinha que o Bruno poderia fazer, não é essa coisa. Então é uma causa difícil, uma causa complicada. Aqui, então, entra essa questão da natureza singular. Essa causa tem uma natureza singular. Essa causa tem uma natureza difícil, uma natureza extremamente controvertida, né? Doutrina, jurisprudência está debatendo sobre isso, ainda não chegou numa decisão, então não é qualquer um que pode fazer. Então vejam só, o primeiro requisito, e esse aqui são de todos os serviços, tá? Todos os serviços do artigo 13 têm que ser serviços singulares, não são qualquer tipo de serviço aqui, não é qualquer servicinho. Então tem que ter essa singularidade. Vejam só, se são serviços singulares, a lei também exige aqui que eles sejam executados, isso está no inciso 2, a continuação, com profissionais ou empresa de notória especialização, tá? Então tem que ser empresa ou profissionais de notória especialização. Como eu disse, o serviço é fodido. Você precisa de um cara fodido para fazer isso. Então não é qualquer advogado. Você tem que contratar um advogado especialista aí, às vezes, no direito público. O cara é muito bom, precisa contratar um parecerista dentro de um direito público, um cara muito bom, né? Um cara que seja muito bom. Porque se fosse qualquer serviço, qualquer um faria, mas não é qualquer serviço. É um serviço singular. Se o serviço é singular, o profissional ou a empresa, ela tem que possuir notória especialização, tá? Então, são empresas e profissionais que têm que usufruir de notória especialização. Só que aqui tem um problema, gente. O que é notória especialização, tá? Eu poderia sair por aí falando, eu tenho notória especialização, né? É complicado isso. A doutrina e jurisprudência, debatendo a respeito disso, diz que notória especialização aí possui aqueles profissionais ou empresas que desfrutem de prestígio e reconhecimento no campo da atividade, tá? Então elas possuem prestígio e reconhecimento
no campo da sua atividade. Então, você pega aí um serviço, um patrocínio de causa judicial. Eu vou verificar um advogado que tenha notória especialização. Aquele cara que tem prestígio. Não é o Zé Mané do escritório lá do Bertolotti, né? Então, o cara tem que ter prestígio, ele tem que ter prestígio aí no meio da advocacia, né? Ele, é necessário que ele tenha esse prestígio. Como é que é comprovado esse prestígio? Por meio de estudos publicados, experiências. Então, o sujeito já teve experiências com outras situações daquela, em outra cidade, em outro estado, tá? Publicações diversas, então tem publicação de artigos, publicação de livros, publicação de capítulo de livros, desempenhos anteriores, ou ele tem uma equipe técnica muito qualificada naquele determinado escritório, a equipe técnica é muito boa, dentre outras, gente, dentre outras, tá? Existem várias possibilidades para promover, existem várias possibilidades para verificar isso. Uma questão que se debate muito, gente, eu quero falar aqui com vocês um pouquinho delas, é que se esse prestígio, por exemplo, ele tem que ser a nível nacional, tá? E não é necessário que esse prestígio ele ocorra aí, então, a nível nacional. Esse prestígio, então, ele pode ser regional, tá? Ele pode ser em uma determinada região. Então, o advogado, você fala, esse advogado é adequado para fazer isso, ele tem prestígio. Às vezes não tem prestígio a nível nacional, estadual, mas na região, no sul de Minas, ele possui prestígio, tá? Ele é reconhecido como um cara bom para fazer aquilo. Em outras palavras, gente, quando eu falo isso, eu estou dizendo que o serviço, um determinado serviço, ele somente pode ser prestado de uma determinada pessoa, segundo as características próprias de quem vai executar esse serviço, tá? Isso se dá aí pelo grau de confiabilidade e da capacidade técnica de um determinado profissional. Então, esses serviços são serviços que eles somente podem ser prestados de uma determinada maneira, segundo as características daquele que vai executar o serviço. Então, o serviço é singular, eu devo prestar esse serviço dessa maneira, e quem presta esse serviço dessa maneira? Aquela determinada pessoa, tá? Vejam só, eu não estou dizendo, gente, que a pessoa que vai prestar o serviço ela é singular. Não. Pode existir 10 advogados aí que tenham competência para a prestação daquele serviço. Então, dentre esses 10 advogados, eu posso escolher um, tá? Então, eu tenho aí no estado 10 caras, 10 advogados bambambãs, que esses advogados são os caras certos. Eles são os caras ideais para a prestação desse serviço. Dentre esses 10, quem que eu contrato? Eu contrato aquele que eu tenho maior confiabilidade, que eu acho que vai prestar o serviço a contento, tá? Então, ele não é o único. Se fosse o único, né, o negócio seria diferente. Então, nesse caso, não existe a possibilidade de concorrer, até mesmo quando eu pensar em advocacia, assim, não existe possibilidade de ficar leiloando serviços de advocacia, né? Eu dou menos, eu faço por menos, eu faço por menos. Não, então exige confiabilidade. Vejam só, então são todos serviços técnicos, então exige que as pessoas tenham uma qualificação, uma qualidade técnica, uma especialização para a prestação desse determinado serviço. E por fim aí, gente, uma última hipótese de inexigibilidade, então, que é para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, tá? Com contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Gente, isso aqui é muito comum em hipótese de shows, por exemplo, tá? Hipóteses de shows, né? Então, imagine que a administração pública ela quer contratar o Caetano Veloso para fazer um determinado show. Não dá para fazer licitação. Não dá porque se eu quero o Caetano Veloso, é o Caetano Veloso. É o Caetano Veloso que eu quero. Eu não quero o Chico Buarque, eu não quero o Milton Nascimento,
eu não quero o Gilberto Gil, eu quero o Caetano Veloso. Então, eu não vou fazer uma competição entre essas pessoas. É inviável a competição, tá? É isso, então, que o inciso 3 está dizendo para nós, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico. Aqui eu estou falando de um cantor, por exemplo, mas pode ser um pintor, existem várias possibilidades aqui para nós, gente, no setor artístico. Ele pode ser contratado diretamente ou então através de um empresário que seja exclusivo, seja um empresário exclusivo daquela pessoa. No entanto, existe a necessidade aqui também daquele sujeito, aquele artista, ele ser consagrado pela crítica especializada e pela opinião pública. Tá? Então, ele é consagrado pela crítica especializada e pela opinião pública. Aqui aplica-se o mesmo critério, tá? Porque muitas vezes nós temos artistas aí que são artistas regionais, tá bom? Então, são artistas regionais. Então, sei lá, não sei nem o nome, né? Porque não é do meu círculo, assim, não curto muito. Mas você pega um artista que toca na festa de São João lá do Nordeste. É uma puta de uma festa, né? É legal pra caramba o negócio. O cara é consagrado, o cara é bom, mas só que ele é conhecido lá no Nordeste. Esse cara não é conhecido aqui no sul do Brasil, no sudeste do Brasil, ele é conhecido naquele determinado local. Então, ele é consagrado, aquele sujeito, ele é consagrado pela crítica especializada, mas ele é regionalmente ali. Então, pode ser contratado? Pode, não existe problema nenhum. Ele não tem que ser consagrado pelo mundo inteiro, não tem que ser o Roberto Carlos, né? Não tem que ser, sei lá, vocês que alguns conhecem aí sertanejo, o Michel Teló, por exemplo, o Luan Santana, que é consagrado aí no Brasil inteiro, né? Não vou nem entrar no mérito aí se são bons ou não, que vocês vão me xingar. Né? Mas a gente não precisa entrar nisso. Eles têm que ser consagrados pela opinião pública, às vezes regional, e não precisa necessariamente ser a opinião pública e geral do país todo. É dessa forma, então, que se aplica. Tá? Vejam só, gente, essas são as 3 hipóteses, então, de inexigibilidade que nós temos. São 3 hipóteses de inexigibilidade que nós possuímos. Ao passo que as dispensas, hipóteses de dispensa, então, nós temos um rol taxativo no artigo 24. Aqui nas hipóteses de inexigibilidade, nós temos um rol que é meramente exemplificativo. Então, todas as vezes que a competição for inviável, nós vamos ter uma hipótese de inexigibilidade, tá? Ainda que não esteja nesse rol aqui do artigo 25, nos seus 3 incisos. Então, apareceu uma hipótese que é inconcebível a competição, não dá para ter competição, nós estamos numa hipótese de inexigibilidade. Lembrem só, gente, desses critériozinhos aqui de acordo com cada um dos incisos, tá? Isso aqui é que vai fazer a diferença para nós. Tá joia? Então, nós temos lá 35 hipóteses no artigo 24 de dispensa de licitação, rol taxativo. E aqui nós temos no artigo 25, 3 hipóteses de inexigibilidade, porque a concorrência, ela é inviável e esse rol, ele é exemplificativo. Beleza, pessoal? Vocês possuem alguma dúvida? Alguma coisa a dizer?